11. Vencedores e perdedores. Chegamos ao mercado oriundos de diferentes praias de vida e trazemos conosco a bagagem mental de nossa criação e de nossas experiências anteriores. Quase todos achamos que se atuarmos no mercado de maneira como agimos em nossa vida pessoal, acabaremos perdendo dinheiro. Seu sucesso ou fracasso no mercado depende de seus pensamentos e sentimentos, depende de suas atitudes em relação ao ganho e aos riscos, ao medo e à cobiça, e de como você maneja a empolgação das negociações e do risco. Acima de tudo, seu sucesso ou fracasso depende de sua capacidade de usar o intelecto em vez de agir com base nas emoções. O investidor que se sente eufórico quando ganha e deprimido quando perde não consegue acumular patrimônio, pois se deixa levar pelas emoções. Se você permitir que o mercado controle seus sentimentos de euforia e depressão, você perderá dinheiro. Para ser vencedor no mercado, é preciso conhecer-se e agir com frieza e responsabilidade. A dor da perda induz as pessoas a buscar métodos mágicos. Ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas, em busca de milagres, descartam boa parte do que é útil em seus antecedentes profissionais e de negócios. Como um oceano. O mercado é como um oceano, sobe e desce independentemente de seus desejos. Você talvez fique alegre quando compra uma ação e ela dispara numa alta do mercado. Também é possível que se sinta dominado pelo medo quando está vendido e o mercado sobe, corroendo o seu patrimônio em cada ponto de alta. Esses sentimentos não têm nada a ver com o mercado, estão dentro de você. O mercado não sabe de sua existência. Você não pode fazer nada para influenciá-lo. Resta-lhe apenas a alternativa de controlar seu comportamento. O oceano não quer saber do seu bem-estar, mas tampouco está interessado em causar-lhe danos. Você talvez se sinta exultante num dia de sol, quando uma brisa suave efunda as velas de seu barco rumo ao seu destino. Também é provável que sinta pânico numa noite tempestuosa, quando as ondas empurram seu barco para os recifes. Seus sentimentos sobre o oceano existem apenas em sua mente e ameaçam sua sobrevivência quando tomam o lugar do intelecto e dominam seu comportamento. O navegante não controla o oceano, mas é capaz de controlar-se a si mesmo. Ele estuda as correntes e os padrões meteorológicos, aprende técnicas de navegação segura e ganha experiência. Sabe quando levantar a âncora e quando reforçar as amarras. O navegante bem-sucedido usa a inteligência. O oceano pode ser útil quando fornece peixes e funciona como hidrovia, mas o oceano também pode ser perigoso, só sobrando embarcações e afogando pessoas. Quanto mais racional sua abordagem, maior a probabilidade de que você chegue ao seu destino e realize seus objetivos. Ao contrário, quando as emoções são sua bússola, você não consegue concentrar-se na realidade do oceano. O operador de mercado precisa estudar as tendências e as reversões no mercado, de maneira como o navegante perscruta o oceano. Deve operar em pequena escala enquanto aprende a lidar consigo mesmo e com o mercado. Jamais se consegue controlar o mercado, mas se aprende a controlar a si mesmo. O iniciante que realiza uma sucessão de operações lucrativas não raro sente-se capaz de caminhar sobre as águas. Começa a assumir riscos insensatos e logo estoura sua conta. Por outro lado, o amador que sofre várias perdas seguidas geralmente se sente tão desmoralizado que não consegue colocar uma ordem, mesmo quando o seu sistema emite fortes sinais de compra ou venda. Se as operações do mercado fazem com que você se sinta empolgado ou assustado, você não consegue utilizar todo o seu intelecto. Quando a alegria tirar dos seus pés do chão, você realizará operações irracionais e perderá. Ao contrário, quando o medo derrubar, você perderá oportunidades lucrativas. O investidor profissional usa a cabeça e mantém-se calmo. Apenas os amadores ficam eufóricos ou deprimidos com as suas negociações. As reações emocionais são um fluxo a que você não se pode dar nos mercados. Negociações emocionais. A maioria das pessoas anseia por empolgação e entretenimento. Cantores, atores e atletas profissionais alcançam rendas muito mais altas em nossa sociedade do que os outros trabalhadores mundanos, como médicos, pilotos ou professores universitários. As pessoas adoram ficar com os nervos à flor da pele, por isso compram bilhetes de loteria, frequentam cassinos e diminuem a velocidade para bisbilhotar os acidentes nas estradas. Operar nos mercados é experiência inebriante, capaz de criar forte dependência.
Os perdedores que jogam dinheiro nos mercados recebem em troca alto valor como entretenimento. Os mercados estão entre as principais fontes de entretenimento da face da Terra. É um esporte para espectadores e jogadores que acabam se fundindo numa única pessoa. Imagine um importante jogo de futebol no qual você não esteja confinado às arquibancadas. Por uns poucos dólares, você pode entrar em campo e atuar como jogador. Se você der os chutes certos, será pago como profissional e até pode fazer gols. Na primeira vez, é até possível que você pense duas vezes antes de adentrar o gramado. Essa atitude cautelosa é responsável pela bem conhecida sorte dos principiantes. Quando o dente de leite acerta na bola logo de início e recebe seu pagamento, é muito provável que se considere melhor do que os profissionais e se julgue capaz de ganhar a vida como jogador. Os amadores fominhas começam a correr em campo como doidos, dividindo todas as bolas, mesmo quando a oportunidade não é boa. Não demora muito, cometem falta grave e são expulsos do campo. As decisões emocionais são letais nos mercados. Vê-se bom modelo de negociação emocional quando se vai ao hipódromo e, em vez de olhar para os cavalos, observa-se a plateia. Os apostadores batem os pés, pulam e gritam para os cavalos e jockeys. Milhares de pessoas extravasam suas emoções. Os vencedores se abraçam e os perdedores rasgam seus boletos em desespero. A euforia, o sofrimento e a intensidade da torcida são caricaturas do que acontece nos mercados. O bookmaker frio, que tenta ganhar a vida nas pistas, não vibra, não grita, nem aposta toda a grana num único páreo. Os cassinos adoram apostadores bêbados. Por isso, servem bebida de graça aos jogadores, pois os ébrios são mais impulsivos e se arriscam mais. Pela mesma razão, tentam livrar-se dos jogadores frios. Serve-se menos bebida de graça em Wall Street do que nos cassinos, mas pelo menos aqui não o chutam para fora por ser um bom investidor. Responsável por sua vida. Quando o macaco machuca o pé num tronco, tem um acesso de raiva e começa a chutar a madeira furiosamente. Você ri do macaco, mas será que também ri de si mesmo quando agem da mesma maneira? Se o mercado cai quando você está comprando, você pode dobrar a posição perdedora para ganhar 2 vezes na reversão da tendência negativa ou adquirir a outra posição vendida para neutralizar a perda. Você age emocionalmente em vez de usar o intelecto. Qual é a diferença entre o investidor que tenta vingar-se do mercado e o macaco que chuta a árvore? Agir na base da raiva, medo ou empolgação destrói sua chance de sucesso. Você deve analisar seu comportamento no mercado em vez de se deixar levar pelos sentimentos. Ficamos com medo do mercado, temos medo dele, desenvolvemos superstições tolas. Enquanto isso, o mercado mantém seus ciclos de altas e baixas, como o oceano que passa por períodos de tempestades e calmarias. Mark Douglas escreve em The Disciplined Trader que no mercado não há começo, meio e fim, apenas o que você cria em sua mente. Raramente, como parte de nossa educação, aprendemos a operar numa arena que permite completa liberdade de expressão criativa, sem nenhuma estrutura externa para restringi-la de alguma maneira. Tentamos engambelar ou manipular o mercado, agindo como o antigo imperador Xerxes, que ordenou a seus soldados que chicoteassem o mar por afundar suas frotas. A maioria de nós não sabe qual manipuladores somos, como barganhamos, como extravasamos nossos sentimentos no mercado. Quase todos os consideramos o centro do universo e achamos que todas as pessoas ou grupos sejam boas ou más conosco. Isso não se aplica ao mercado, isso é completamente impessoal. Liston Hayes, psiquiatra da Universidade de Harvard, escreve: o canibalismo e a escravidão são provavelmente as manifestações mais antigas da predação e da submissão humana. Embora ambas sejam desencorajadas, sua existência contínua sob formas psicológicas demonstra que a civilização alcançou grande sucesso em evoluir do concreto e do físico para o abstrato e para o psicológico, embora mantendo os mesmos propósitos. Os pais ameaçam os filhos, os fanfarrões sussurram os colegas mais fracos e os professores tentam vergar a vontade dos alunos.
Não admira que a maioria de nós cresça escondendo-se numa concha ou aprendendo a manejar os outros em autodefesa. Agir com independência não parece natural para nós, mas essa é a única maneira de alcançar o sucesso no mercado. Douglas adverte: se o comportamento do mercado parece misterioso para você, é porque seu próprio comportamento é misterioso e inadministrável. Você realmente não consegue determinar o que o mercado fará em seguida, se nem mesmo souber como você agirá em seguida. Em última instância, a única coisa que você consegue controlar é a si mesmo. Como operador de mercado, você tem o poder de dar dinheiro para si mesmo ou dar dinheiro para os outros operadores de mercado. E acrescenta: os operadores de mercado capazes de ganhar dinheiro de maneira consistente atuam sob a perspectiva de uma disciplina mental. Cada investidor tem seus próprios demônios a exorcizar no esforço de tornar-se profissional bem-sucedido. Aqui estão várias regras que foram eficazes para mim à medida que eu evoluía de amador insensato para semi-profissional errático e, finalmente, para investidor profissional. Você pode alterar a lista para melhor adaptá-la à sua personalidade. 1. Decida que você está no mercado com propósitos duradouros, ou seja, você quer continuar operador de mercado daqui a 20 anos. 2. Aprenda tanto quanto possível. Leia e ouça os especialistas, mas preserve certo grau de ceticismo sadio a respeito de tudo. Faça perguntas e não aceite ao pé da letra tudo o que afirmam. 3. Não se torne ambicioso, nem se precipite em suas operações de mercado. Não se apresse em aprender. Os mercados continuarão lá, com outras oportunidades promissoras nos meses e anos vindouros. 4. Desenvolva um método para analisar o mercado, ou seja, se A acontecer, é provável que B também ocorra. O mercado tem muitas dimensões. Use vários métodos analíticos para confirmar as operações. Teste todas as hipóteses com base em dados históricos e depois no mercado, usando dinheiro de verdade. Os mercados sempre mudam. Você precisa de diferentes ferramentas para operar no mercado em alta ou no mercado em baixa e nos períodos de transição, além de outro método para distinguir as diferenças entre as situações. Ver as sessões sobre análise técnica. 5. Desenvolva um plano de gestão de dinheiro. Seu primeiro objetivo deve ser a sobrevivência no longo prazo. Seu segundo objetivo, o crescimento constante do capital. E seu terceiro objetivo, gerar altos lucros. A maioria dos investidores põe o terceiro objetivo em primeiro lugar e ignoram os objetivos 1 e 2. Ver no capítulo 10. Saiba que o investidor é o elo mais fraco em qualquer sistema de negociação. Compareça a uma reunião dos alcoólatras anônimos para aprender a evitar perdas ou desenvolver seu próprio método de evitar operações impulsivas. 7. Os vencedores pensam, sentem e agem de maneira diferente dos perdedores. Você deve olhar para dentro de si mesmo, deixar de lado as ilusões e mudar as velhas maneiras de ser, pensar e agir. A mudança é difícil, mas se quiser ser um investidor profissional, você deve empenhar-se em mudar sua personalidade. Capítulo 2. Psicologia de massa. 12. O que é preço? Wall Street tem esse nome por causa de um muro que impedia os animais domésticos de se afastarem demais do assentamento existente na ponta de Manhattan. O fato é que o legado rural perdura na linguagem dos investidores. 4 animais, em especial, são mencionados com muita frequência em Wall Street: touros, ursos, porcos e carneiros. Os operadores de mercado dizem: os touros ganham dinheiro, os ursos ganham dinheiro, mas os carneiros são abatidos. O touro luta arremessando o adversário para o alto com os chifres. O touro é o comprador, pessoa que aposta na alta do mercado e lucra com o aumento dos preços. O urso luta derrubando o adversário com as patas. O urso é o vendedor, alguém que aposta na baixa do mercado e lucra com a queda dos preços. Por serem gulosos, os porcos são abatidos quando operam no mercado para satisfazer suas intemperanças.
Alguns porcos compram ou vendem posições grandes demais para eles e são massacrados por uma pequena mudança adversa. Outros mantêm durante muito tempo suas posições, ficam esperando que o lucro aumente, mesmo depois da reversão de tendência. Os carneiros são seguidores passivos e medrosos de tendência, de dicas e de gurus. Às vezes, usam chifres ou peles e se exibem como touros ou ursos. Reconhece os disfarces pelos grunhidos e balidos, quando o mercado se torna volátil. Sempre que o mercado está aberto, os touros compram e os ursos vendem. Porcos e carneiros são pisoteados pelas manadas, enquanto os investidores indecisos ficam esperando fora da arena. Terminais em todo o mundo mostram um fluxo constante de cotações, os preços mais recentes de qualquer objeto de negociação. Milhares de olhos estão focados em cada cotação, à medida que se decidem as operações. Discutindo sobre preços. Quando pergunto aos operadores de mercado nos seminários o que é preço, alguns respondem: preço é uma percepção de valor. Outros dizem: preço é o que alguém em determinado momento está disposto a pagar a outro por algum objeto. Alguém observa: preço é o que a última pessoa pagou pelo objeto. Esse é o preço agora. Mas alguém sugere: não, é o que a próxima pessoa pagará. Os operadores de mercados que não são capazes de apresentar uma definição clara de preço não sabem o que estão analisando. Seu sucesso ou fracasso como operador de mercado depende de sua capacidade de lidar com os preços, e é melhor saber o que isso significa. Alguns participantes desses seminários mostram-se inquietos enquanto procuram uma resposta para uma pergunta aparentemente óbvia. Os argumentos vão e voltam, como no seguinte debate. Vou lhe dar um exemplo de uma situação extremamente negativa. No crash de 1929, as ações da Signer estavam sendo vendidas por $100, mas de repente cessam as propostas de compra e durante algum tempo ninguém quer comprar, até que alguém diz: quero vender, quanto me pagam? E alguém na sala de negociações responde: $1, e ficou com a ação. Realizou-se a negociação. Preço é o que o maior tolo está disposto a pagar. Veja o caso do mercado de 1987. Toda aquela queda repentina de 500 pontos, as ações, intrinsecamente, não valiam um tostão a menos depois da queda do que antes. Portanto, tudo consistia na diferença de percepção e de disposição para pagar da próxima pessoa. Podemos ir um pouco mais longe. O objeto pelo qual se está pagando um preço não tem nenhum valor. É apenas um pedaço de papel. Tudo o que importa é o valor intrínseco do dividendo, em comparação com os papéis do governo na época. Ela ainda tem o valor do que alguém estiver disposto a pagar para comprá-la. Se ninguém quiser adquiri-la, ela não tem valor. Ela lhe proporcionará um fluxo de rendimentos. E se você negocia com soja? Você pode comer a soja. Mas e se a ação pagar dividendos? Mas ela não corresponde a ativos? A empresa que emitiu a ação tem valor, gera fluxo de caixa. Eu lhe dou uma ação da IBM, se ninguém quiser comprá-la, você pode acender um cigarro com ela. Não existe esse negócio de ninguém querer comprar uma ação da IBM, sempre existe compra e venda. Dá uma olhada na United Airlines. Um dia está a $300, no outro está a $150. Não ocorreu nenhuma mudança na empresa em si. Ela ainda está produzindo o mesmo fluxo de caixa. O papel ainda tem o mesmo valor contábil e corresponde aos mesmos ativos. Qual é a diferença? O preço da ação tem muito pouco a ver com a empresa. O preço da ação da IBM tem muito pouco a ver com a IBM. Da maneira como vejo a coisa, o preço da ação está ligado à IBM por um elástico com 1 km de comprimento e pode oscilar como doido para cima e para baixo. A IBM prossegue em seu caminho sem grandes desvios de rumo, influenciando muito de longe o preço de suas ações. O preço é a interseção das curvas de oferta e da demanda. Todo investidor sério deve conhecer o significado de preço. É preciso saber o que analisar antes de sair por aí comprando e vendendo ações, futuros ou opções. Resolvendo conflitos. 3 são os grupos de investidores no mercado: compradores, vendedores e indecisos. Preço de venda, ASC,
é o que um vendedor pede por sua mercadoria. Preço de compra, bid, é o que um comprador oferece pela mesma mercadoria. Os compradores e vendedores estão sempre em conflito. Os compradores querem pagar o mínimo possível e os vendedores querem cobrar o máximo possível. Se os membros dos dois grupos insistirem em suas pretensões iniciais, nenhuma transação se realizará. Ausência de transação significa ausência de preço. Apenas propostas intencionais de compradores e vendedores. O vendedor tem uma escolha: esperar que o preço suba ou aceitar uma oferta mais baixa por sua mercadoria. O comprador também tem uma escolha: esperar que os preços desçam ou dispor-se a pagar mais aos vendedores. A transação ocorre quando duas mentes se encontram em termos monetários. Um touro ansioso concorda com os termos do vendedor e paga mais, ou um urso ansioso concorda com os termos do comprador e vende um pouco mais barato. A presença de investidores indecisos exerce pressão sobre os touros e os ursos. Quando compradores e vendedores negociam em particular, podem barganhar em ritmo mais lento, mas as duas partes devem movimentar-se com muito mais rapidez quando negociam numa bolsa de valores. Sabem que estão cercados por uma multidão de outros investidores que podem interferir na negociação a qualquer momento. O comprador sabe que, se pensar muito, outro investidor pode entrar em cena e ficar com o negócio. O vendedor também sabe que, se tentar insistir em um preço mais alto, outro investidor pode adiantar-se e vender a preço mais baixo. A multidão de investidores indecisos aumenta a ansiedade dos compradores e vendedores para chegar a um acordo com a outra parte. A transação concretiza-se quando as duas pontas chegam a um denominador comum. Um consenso de valor. Cada impulso na tela de cotação representa uma transação entre um comprador e um vendedor. Os compradores compram porque esperam que os preços subam. Os vendedores vendem porque esperam que os preços caiam. Os compradores e vendedores operam no mercado cercados por multidões de investidores indecisos, que podem tornar-se compradores ou vendedores à medida que os preços mudam e o tempo passa. As compras pelos touros empurram o mercado para cima, enquanto as vendas pelos ursos puxam o mercado para baixo. Enquanto isso, os investidores indecisos aceleram o ritmo de tudo, criando um senso de urgência entre compradores e vendedores. Os investidores chegam ao mercado proveniente de todo o mundo, pessoalmente, via computadores ou por meio de suas corretoras. Todos têm a chance de comprar e vender. Cada preço é um consenso momentâneo quanto ao valor do objeto entre todos os participantes do mercado expresso em ação. O preço é um evento psicológico, um efêmero equilíbrio de opinião entre touros e ursos. O preço é produzido pela massa de operadores de mercado, compradores, vendedores e indecisos. Os padrões de preços e volume refletem a psicologia da massa dos mercados. Padrões de comportamento. Grandes multidões convergem para as bolsas de ações, mercadorias e opções, em pessoa ou representadas por suas corretoras. Muito dinheiro e pouco dinheiro, dinheiro inteligente, dinheiro burro, dinheiro institucional e dinheiro privado, todos se encontram na sala de negociações das bolsas de valores. Cada preço representa um fugaz consenso de valor entre compradores, vendedores e investidores indecisos no momento da transação. Por trás de cada padrão no livro de gráficos há uma multidão de investidores. O consenso da multidão muda a cada momento. Às vezes, forma-se em ambiente comedido. Outras vezes, amolda-se em contextos turbulentos. Em tempos tranquilos, os preços movimentam-se em pequenos incrementos. Quando as multidões ficam apavoradas ou empolgadas, os preços começam a dar saltos. Imagine-se vendendo colete salva-vida num navio que esteja afundando. É como se comportam os preços quando massas de investidores tornam-se emocionais quanto a determinada tendência. Um investidor astuto tenta entrar no mercado em tempos tranquilos e realiza lucro em tempos conturbados. Os analistas técnicos estudam as guinadas da psicologia de massa nos mercados financeiros. Cada sessão de negociações é uma batalha entre touros que ganham dinheiro quando os preços sobem e os ursos que lucram quando os preços caem. O objetivo dos analistas técnicos é descobrir o equilíbrio de poder entre touros e ursos e apostar no grupo vencedor. Se os touros forem muito mais fortes, deve-se comprar e manter. Se os ursos forem muito mais fortes, deve-se vender e vender a descoberto. Se ambos os campos estiverem à mesma força, o investidor sábio fica entre os dois.
Deixa que os fanfarrões briguem uns com os outros e opera apenas quando estiver razoavelmente seguro quanto ao provável vencedor. Preços, volumes e contratos em aberto refletem o comportamento da multidão. O mesmo ocorre com os indicadores neles baseados. Essa característica torna a análise técnica semelhante à pesquisa de opinião. Ambas combinam ciência e arte. São científicas na medida em que usam métodos científicos e computadores. São artísticas na extensão em que se baseiam no julgamento pessoal e na interpretação das descobertas. 13. O que é mercado? Qual é a realidade por trás dos símbolos, preços, números e gráficos de mercado? Ao verificar os preços nos jornais, observar as cotações na tela ou plotar um indicador no gráfico, o que realmente você está vendo? Qual é o mercado que você quer analisar e operar? Os amadores agem como se o mercado fosse um happening gigantesco, um jogo de futebol em que podem entrar em campo, juntar-se aos profissionais e ganhar dinheiro. Os operadores de mercado com antecedentes científicos ou com formações em engenharia geralmente tratam o mercado como um evento físico. Aplicam-lhe os princípios de processamento de sinais, de redução de ruído e ideias semelhantes. Em contraste, os investidores profissionais sabem muito bem o que o mercado é: uma enorme massa de pessoas. Todo investidor tenta tirar dinheiro dos outros investidores superando-os em suas estimativas quanto aos rumos prováveis do mercado. Os membros da multidão do mercado vivem em diferentes continentes. O elemento de ligação entre eles são os modernos meios de telecomunicação, no esforço de extrair lucro uns dos outros. O mercado é uma enorme multidão de pessoas. Cada membro da multidão tenta tirar dinheiro dos outros participantes, sendo mais inteligente do que os demais. O mercado é um ambiente extremamente rigoroso, pois todos estão contra você e você luta contra todos. Além de muito rigoroso, o mercado também é demasiado oneroso, pois se paga alto preço para entrar e sair. Você precisa transpor duas barreiras muito altas, comissões e slippage, antes de começar a ganhar dinheiro. No momento em que coloca a ordem, você já deve comissão à corretora. Antes de começar, você já está perdendo o jogo. Em seguida, os operadores da sala de negociações tentam atingi-lo com a slippage, no momento em que sua ordem chega lá. E ainda procuram dar outra mordida em sua conta quando você sai da posição. Ao operar nos mercados, você compete com algumas das mentes mais brilhantes do mundo, ao mesmo tempo em que luta para manter a distância das piranhas, das comissões e da slippage. Multidões em todo o mundo. Nos velhos tempos, os mercados eram pequenos e muitos investidores conheciam-se uns aos outros. A Bolsa de Valores de Nova York foi constituída em 1792 como um clube de 2 dúzias de corretores. Nos dias ensolarados, costumavam operar à sombra de um chopo e, nos dias chuvosos, na Francis Tavern. A primeira coisa que os corretores fizeram depois de organizar a Bolsa de Valores de Nova York foi beliscar o público com comissões fixas que perduraram pelos 180 anos seguintes. Hoje, apenas os operadores da sala de negociações se encontram face a face. A maioria dos demais operadores está ligada ao mercado por meio eletrônico. Os atores do mundo financeiro observam as mesmas cotações em seus terminais, leem os mesmos artigos na mídia financeira e estão sujeitos a argumentos de venda semelhantes por parte dos corretores. Esses laços nos unem como membros da multidão do mercado, ainda que estejamos a milhares de quilômetros da Bolsa de Valores. Graças aos modernos meios de telecomunicação, o mundo está cada vez menor e os mercados estão em franco crescimento. A euforia de Londres flui para Nova York e a melancolia de Tóquio infecta Hong Kong. Quando se analisa o mercado, o que se examina, na verdade, é o comportamento da multidão. As massas se comportam da mesma maneira em diferentes culturas, em todos os continentes. Psicólogos sociais descobriram várias leis que governam o comportamento das multidões. O investidor precisa compreender como as multidões do mercado influenciam sua mente. Grupos, não indivíduos. A maioria das pessoas sente uma necessidade permanente de juntar-se à multidão e agir como todo mundo. Essa compulsão primitiva oblitera sua capacidade de julgamento quando se inicia uma negociação no mercado. O operador de mercado bem-sucedido precisa pensar com independência.
Deve ser bastante forte para analisar o mercado sozinho e para executar suas decisões sobre investimentos. Se 8 ou 10 pessoas puserem as mãos em sua cabeça e o empurrarem para baixo, seus joelhos vergarão, por mais forte que você seja. A multidão pode ser burra, mas é mais forte do que você. As massas têm o poder de criar tendências. Jamais vá contra uma tendência. Se a tendência for de alta, porque os preços estão muito altos, nunca discuta com a multidão. Você não precisa correr com a multidão, mas também nunca deve correr contra ela. Respeite a força da multidão, mas não tenha medo dela. As massas são poderosas, mas primitivas. Seu comportamento é simples e repetitivo. O investidor que pensa por conta própria pode tirar dinheiro dos membros da multidão. A fonte de dinheiro. Ao tentar ganhar dinheiro operando nos mercados, você algum dia parou para pensar de onde vem o dinheiro que espera ganhar? O dinheiro do mercado resulta do aumento de lucro das empresas, das taxas de juros mais baixas ou da boa safra de soja? Nada disso. Todo o dinheiro do mercado decorre da presença de outros operadores que injetam dinheiro no mercado. O dinheiro que você quer ganhar é de outras pessoas que não têm a intenção de lhe dar dinheiro. Operar nos mercados é tentar tirar o dinheiro de outras pessoas, enquanto eles lutam para ficar com o seu dinheiro. Ganhar nos mercados é extremamente difícil porque os corretores e os operadores da sala de negociações surrupiam dinheiro tanto dos perdedores quanto dos vencedores. Tim Slater comparou as operações de mercado com uma batalha medieval. Os cavaleiros iam para as liças com suas lanças e espadas em riste e tentavam matar os adversários, que também usavam lanças e espadas para batê-los. O vencedor ficava com as armas, com as propriedades e com a mulher do perdedor e vendia seus filhos como escravos. Agora, pelejamos nas bolsas, em vez de nas lides em campo aberto. Tirar dinheiro de alguém não é diferente de sugar o seu sangue. Ele pode perder a casa, outros bens, a esposa e os filhos talvez sofram. Um amigo meu, muito otimista, observou em tom jocoso que a arena estava apinhada de adversários mal preparados. 99% dos corretores ignoram a coisa mais elementar em qualquer pesquisa. Não sabem o que estão fazendo. Nós temos o conhecimento e alguns pobres coitados ignorantes estão distribuindo dinheiro como caridade. Essa teoria parece boa, mas está errada. Não há dinheiro fácil no mercado. Realmente, há muito carneiro inocente por aí, esperando ser tosquiado ou abatido. De fato, são presas fáceis, mas para ficar com um pedaço de carne deles, você precisa lutar com alguns adversários muito perigosos. E não faltam profissionais: pistoleiros americanos, cavaleiros ingleses, mafiosos italianos, samurais japoneses, mercenários franceses e outros guerreiros, todos correndo atrás do mesmo carneiro toso e indefeso. Operar nos mercados significa combater multidões de rivais hostis e ao mesmo tempo pagar pelo privilégio de entrar e sair da luta morto, ferido ou vivo. Informação privilegiada. Pelo menos um grupo de pessoas recebe informações antes dos demais investidores. Os registros mostram que os insiders das empresas sempre ganham dinheiro no mercado de ações. Mas esses dados refletem apenas as negociações legítimas que foram comunicadas à Securities and Exchange Commission pelos investidores. Elas são apenas a ponta do iceberg, pois se realizam muito mais negociações privilegiadas e legítimas no mercado de ações. Quem opera no mercado com base em informações privilegiadas está roubando dinheiro do resto dos investidores. As ações judiciais contra insiders na década de 1980 levaram para a prisão alguns desses transgressores mais notórios: Dennis Levine, Ivan Boesky e outros. Durante algum tempo, rara era a semana sem uma prisão, indiciação ou condenação. O caso de Yup 5 de Michael Milken e mesmo de um psiquiatra de Connecticut que operou no mercado depois de tomar conhecimento de uma fusão iminente por meio de um paciente. Os réus dos casos de informação privilegiada da década de 1980 foram pegos porque se tornaram gananciosos e disciplentes e enfrentaram um procurador federal em Nova York com ambições políticas. A ponta do iceberg foi desbastada.
mas a grande massa continua a flutuar embaixo da superfície. Não pergunte que navio naufragará. É a sua conta de investimento que está em jogo. O esforço para reduzir as negociações privilegiadas é como tentar livrar-se dos ratos numa fazenda. Os pesticidas os mantêm sob controle, mas não os erradicam. Um ex-CEO de uma companhia aberta explicou-me que o homem inteligente não negocia com base em informações privilegiadas, mas as dá aos amigos de golfe no country club. Depois, eles lhe retribuem com informações privilegiadas sobre suas empresas e ambos lucram sem serem detectados. A rede de insiders é segura desde que seus membros sigam o mesmo código de conduta e não se tornem por demais gananciosos. As informações privilegiadas são legais nos mercados futuros. A análise técnica ajuda a detectar compras e vendas privilegiadas. Os gráficos refletem todas as negociações realizadas por todos os membros do mercado, até mesmo pelos insiders. Eles deixam pegadas nos gráficos, como qualquer outro participante, e cabe ao analista técnico segui-los até o banco. 14. A cena das operações no mercado. Os seres humanos operam nos mercados desde a aurora da humanidade. Era mais seguro negociar com os vizinhos do que atacá-los. Com o desenvolvimento da sociedade, o dinheiro tornou-se o meio de troca. Os mercados de ações e mercadorias estão entre os marcos das sociedades avançadas. Um dos primeiros avanços econômicos na Europa Ocidental, depois do colapso do comunismo, foi a formação de bolsas de ações e de mercadorias. Marco Polo, mercador italiano da Idade Média, levou 15 anos para ir da Itália à China. Agora, um investidor europeu que queira comprar ouro em Hong Kong não demorará mais de 1 minuto para executar a transação. Atualmente, os mercados de ações, de futuros e de opções se estendem por todo o mundo. Só na Índia existem mais de 14 bolsas de valores. Em todo o mundo, há mais de 65 bolsas de futuros e opções. Como Barbara Diamond e Mark Kohler escreveram em seu livro 24 Hours Trading, eles formam preços em quase 400 contratos, abrangendo ampla variedade de países, mercadorias, títulos e outros objetos. Todas as bolsas devem atender a 3 critérios, desenvolvidos de início nas ágoras da Grécia Antiga e depois nas feiras das cidades medievais: localização definida, regras para a classificação das mercadorias e estipulação das condições dos contratos. Operadores de mercados individuais. Os operadores de mercado individuais geralmente entram no mercado depois de carreiras bem-sucedidas nos negócios ou nas profissões. Em média, o investidor privado em mercados futuros nos Estados Unidos está na casa dos 50 anos, é casado e tem um diploma universitário. Muitos desses investidores possuem sua própria empresa e vários têm pós-graduação. Os 2 maiores grupos ocupacionais de operadores em mercados futuros são de fazendeiros e engenheiros. A maioria das pessoas opera nos mercados por motivos racionais e irracionais. Entre os motivos racionais está o desejo de auferir altos retornos sobre o capital. Entre os motivos irracionais encontram-se o anseio de jogar e a busca de vibração. Quase todos esses operadores de mercado não estão cientes de seus motivos irracionais. Aprender a operar nos mercados exige tempo, trabalho duro, energia e dinheiro. Poucos indivíduos chegam ao nível de profissionais capazes de sustentar-se por meio de suas operações de mercado. Os profissionais são extremamente sérios em sua atuação, satisfazendo as suas necessidades irracionais fora do mercado, ao passo que os amadores as extravasam dentro do mercado. O principal papel econômico do operador de mercado é sustentar seu corretor, ajudá-lo a pagar o financiamento da casa própria e a manter os filhos em escolas particulares. Além disso, a função do especulador é ajudar as empresas a levantar capital do mercado de ações e a assumir o risco do preço nos mercados de mercadorias, permitindo que os produtores se concentrem na produção. Esses importantes objetivos econômicos estão longe da mente do especulador quando ele dá uma ordem a seu corretor. Investidores institucionais. As instituições são responsáveis por enorme volume de negociações.
Seus bolsos profundos lhes conferem numerosas vantagens, pagam comissões institucionais baixas. Podem contratar os melhores pesquisadores, corretores e operadores. Alguns até reagem contra os operadores da sala de negociações que roubam demais na slippage. A onda de prisões e processos contra os operadores de sala de negociações em Chicago em 1990 e 1991 começou quando Arthur Daniels Midland, empresa de processamento de alimentos, trouxe o FBI. Um amigo meu que chefia a mesa de operações de um banco baseia algumas de suas decisões em serviços prestados por um grupo de ex-agentes da CIA. Eles vasculham a mídia para detectar tendências ainda incipientes nas sociedades e enviam seus relatórios a ele. Meu amigo operador incuba algumas de suas melhores ideias com base nesses relatórios. Os vultosos honorários anuais pagos a esses especialistas tornam-se desprezíveis quando comparados com os milhões de dólares em negociações daí resultantes. A maioria dos investimentos privados não tem essa oportunidade. É mais fácil para as instituições comprar as melhores pesquisas. Um conhecido meu que costumava operar com êxito para um banco de investimentos em Wall Street enfrentou dificuldades quando passou a operar por conta própria. Descobriu que seu sistema de cotações em tempo real, instalado em seu apartamento do Park Avenue, em Manhattan, não lhe transmitia as notícias com tanta rapidez quanto os equipamentos de que dispunha na sala de operações de sua velha empresa. Corretores de todo o país telefonavam-lhe com as notícias mais recentes porque queriam suas ordens de operações. Quando se opera em casa, nunca se é o primeiro a saber das notícias, diz ele. Algumas grandes empresas têm redes de inteligência que lhe permitem agir antes do público. Um dia, quando os futuros de petróleo subiram em resposta a um incêndio numa plataforma no Mar do Norte, telefonei para um amigo numa empresa de petróleo. O mercado estava em polvorosa, mas ele mantinha-se calmo. Comprara futuros de petróleo meia hora antes da explosão nos preços, pois recebera um telex de um agente na área de incêndio bem antes da divulgação do acidente pelas agências de notícias. As informações oportunas são inestimáveis, mas apenas uma grande empresa pode dispor de uma rede de inteligência. As organizações que operam tanto nos mercados futuros quanto nos mercados à vista desfrutam de duas vantagens. Contam com a verdadeira informação privilegiada e não estão sujeitas aos limites de posições especulativas. Ver seção 40. Recentemente, visitei um conhecido numa empresa de petróleo multinacional. Depois de passar por procedimentos de segurança mais rigorosos do que o do Aeroporto Internacional de Kennedy, percorri corredores entre cubículos envidraçados. Grupos de operadores apinhavam-se em torno de monitores, negociando produtos de petróleo. Quando perguntei a meu anfitrião se esses operadores de mercados estavam fazendo RID ou especulando, ele olhou-me nos olhos e respondeu: sim. Perguntei de novo e recebi a mesma resposta. As empresas zigue-zagueiam de um lado para o outro na linha tênue entre RED e especulação, com base em informações privilegiadas. Os empregados da empresa que operam nos mercados contam com uma vantagem psicológica. Podem trabalhar sob menos tensão, pois seu próprio dinheiro não está em jogo. A maioria dos indivíduos não pratica a disciplina de parar de operar quando entra numa sucessão de perdas, mas as instituições impõem disciplina a seus operadores de mercado. Estes atuam sob dois limites: o quanto arriscar numa única operação e quantia máxima que se pode perder no mês. Essas restrições exercem sobre o operador de mercado os mesmos efeitos de uma ordem stop-loss. Em face de todas essas vantagens para as instituições, como podem os operadores de mercados individuais competir com as organizações e ganhar? Primeiro, muitos departamentos de operações das empresas são mal gerenciados. Segundo, o calcanhar de Aquiles da maioria das instituições é que quase sempre são obrigadas a operar nos mercados, enquanto o investidor individual tem a liberdade de entrar e sair dos mercados a qualquer momento. Os bancos precisam ser ativos no mercado de títulos de crédito e as empresas de processamento de alimentos não podem deixar de atuar no mercado de grãos, quase que a qualquer preço. O investidor individual tem condições de esperar pelas melhores oportunidades. Entretanto, a maioria dos operadores de mercado individuais desperdiça essa vantagem por operar em excesso.
O indivíduo que quiser ser vitorioso na luta contra os gigantes deve cultivar a paciência e controlar a ganância. Lembre-se, seu objetivo é operar bem, em vez de operar sempre. Os operadores de mercado institucionais bem-sucedidos recebem aumentos e bonificações. Contudo, mesmo as bonificações expressivas podem parecer ninharia em face dos muitos milhões que ganham nas instituições. Os bem-sucedidos operadores de mercados institucionais a toda hora falam em deixar o emprego para trabalhar por conta própria. Mas raros são os que dão bem na transição. Quase todos os operadores de mercado que deixam as instituições são dominados pelos sentimentos de medo, ganância, exaltação e pânico, quando começam a arriscar o próprio dinheiro. Poucos alcançam os mesmos êxitos quando operam nos mercados por conta própria. Outro sinal de que a psicologia situa-se no âmago do sucesso ou do fracasso nas operações de mercado. Os fabricantes de espada. Os cavaleiros medievais saíam a campo em busca das espadas com melhor têmpera e mais afiadas, enquanto os modernos investidores em renda variável saem à cata dos melhores sistemas de negociações. O acesso crescente a dados, computadores e software cria um campo de jogo mais nivelado para todos. O preço do hardware cai quase todos os meses e o software fica cada vez melhor. Até mesmo para um investidor analfabeto sem computadores, é fácil contratar um consultor e instalar um sistema. Ver seção 24. O computador permite que você acelere as pesquisas e siga mais pistas, mas não é um substituto das decisões sobre investimentos. O computador ajuda a analisar mais mercados com mais profundidade, porém, o responsável final por todas as operações de mercado é o próprio operador de mercado. 3 são os tipos de software para operações no mercado: caixas de ferramentas, toolboxes, caixas pretas, black boxes e caixas cinzas, gray boxes. A caixa de ferramentas permite a visualizações de dados, o desenho de gráficos, a plotagem de indicadores e até o teste do sistema de negociações. As caixas de ferramentas para os investidores em opções incluem modelos de avaliação de opções. Adaptar uma boa caixa de ferramentas às necessidades é tão fácil quanto ajustar o banco de seu carro. O que está dentro de uma caixa preta é segredo. Você entra com os dados e o software lhe diz quando comprar e vender. É como uma mágica, uma maneira de ganhar dinheiro sem pensar. As caixas pretas geralmente vêm com excelente registro de antecedentes históricos. Essa característica é natural, pois elas foram criadas para ajustar-se a velhos dados. Os mercados sempre mudam e as caixas pretas sempre estouram. Mas as novas gerações de perdedores sempre compram caixas pretas. As caixas cinzas ficam dos dois lados da cerca, entre as caixas de ferramentas e caixas pretas. Esses pacotes geralmente são desenvolvidos por eminentes personalidades do mercado, revelam a lógica geral do sistema e permitem que se ajustem a alguns de seus parâmetros. Assessores. As newsletters de consultores são salpicos coloridos no cenário do mercado. A liberdade de imprensa possibilita que qualquer um abra a máquina de escrever em cima da mesa da cozinha, compre alguns selos e passe a divulgar boletins informativos. A tentativa de levantar o desempenho de tais publicações no passado é em boa parte um exercício da futilidade, pois quase ninguém segue todas as recomendações desses periódicos. Alguns deles contêm ideias úteis e orientam os leitores na direção de boas oportunidades. Outras têm até valor educativo. Quase sempre vendem os outsiders a ilusão de serem insiders, de saber o que acontece ou está a ponto de acontecer nos mercados. Essas publicações são bom entretenimento. A assinatura dá direito a um amigo correspondente que lhe envia cartas divertidas e interessantes e nunca exige sua resposta, exceto para enviar o cheque na hora da renovação. Os serviços que avaliam essas newsletters são negócios com fins lucrativos dirigidos por pequenos empresários, cujo bem-estar depende do bem-estar da indústria de consultoria. Tais serviços de avaliações às vezes criticam um ou outro consultor, mas em geral dedicam boa parte de sua energia a exaltar a qualidade das recomendações. Também já escrevi uma newsletter de orientação. Trabalhava duro, não forjava resultados e recebia boas avaliações. Mas, como insider do setor, percebi o enorme potencial para a simulação de resultados.
Esse é um segredo bem guardado da indústria de consultoria. Quando me preparava para entrar no negócio de boletins informativos, um dos mais eminentes consultores da época disse-me que eu gastaria menos tempo com pesquisa e mais com marketing. O primeiro princípio da redação de newsletters é: se precisar fazer previsões, faça muitas. Sempre que uma previsão dê certo, dobre o volume de material promocional. Concursos de negociações. Os concursos de negociações são promovidos por pequenas empresas ou por indivíduos. Os participantes pagam aos organizadores para monitorar seus resultados e para divulgar os nomes dos vencedores. Essas competições têm duas falhas: uma sem maiores consequências e outra talvez até criminosa. Esse é um escândalo à espera de ser devassado pelo jornalismo investigativo. Todos os concursos ocultam informações sobre os perdedores e só falam nos vencedores. Toda araruta em seu dia de mingau, e a maioria das pernas de pau também tem o seu dia de artilheiro, que sempre participa desses concursos e assume grandes riscos, acaba tendo as suas horas de glória, colhe os frutos de publicidade, daí decorrente, e atrai novos clientes para seus serviços de gestão de dinheiro. Muitos consultores entram nesses concursos de negociações com pequenos cacifes, que destacam como verba especial para despesas com marketing. Se tiverem sorte, tornam-se alvos de valiosa publicidade, enquanto ocultam suas perdas. Ninguém ouve falar no participante que destrói sua conta. Conheço muitos operadores de mercado tão ruins que não conseguem negociar bala com criança. São perdedores crônicos. No entanto, todos aparecem na lista de vencedores de um grande concurso com alta porcentagem de ganhos. Essa publicidade permitiu-lhes levantar dinheiro do público, que não demoraram muito a perder. Se os concursos de negociações revelassem os nomes e os resultados de todos os participantes, essa simples providência logo mataria o empreendimento. Falha mais maligna dos concursores de negociações é o conluio financeiro entre alguns organizadores e participantes. Muitos organizadores têm incentivo financeiro direto para manipular os resultados e ajudar seus cúmplices a obter publicidade como vencedores, e assim costumam levantar dinheiro do público. O patrocinador de um desses concursos disse-me que estava levantando dinheiro para sua estrela vencedora. Qual será o grau de imparcialidade de um árbitro que mantém relacionamento de negócios com as partes? Parecia que as quantias que conseguiria levantar dependiam do nível de desempenho de sua estrela nesse concurso. Infelizmente, o Lumiar, tão enaltecido, logo perdeu o dinheiro de terceiros sobre sua gestão. Os piores abusos geralmente ocorrem em concursos dirigidos por empresas corretoras. A organização define as regras do concurso, atrai participantes, determina que operam por seu intermédio, avalia-os, divulga os resultados e então avança sobre o jugular da massa. Levantar dinheiro do público e ser gerenciado pelos vencedores, auferindo assim honorários e comissões. É fácil para a empresa criar estrelas. Basta que abra várias contas para o vencedor escolhido. Ao fim de cada dia, transfere as melhores negociações para a conta do concurso, enquanto o resto continua nas contas originais, forjando-se assim resultados brilhantes. Os concursos de negociações podem ser tesouras afiadas para tosquear o público.